Boa madrugada. Bem-vindo a você que chegou nesse canal. Meu nome é Ana e esse quadro chama-se Oração e Afeto. Vamos orar por você, pela sua família, pelos seus. Eu convido você a, nesse momento, acalmar por um minuto seu coração, a sua mente. Se você não puder orar conosco, apenas receba essa oração. Você que está no trabalho, numa guarita, na rua, no Uber. Você que passa a madrugada no Uber. Esteja sempre conectado com Deus. Oraremos por você também, para que Deus te guarde enquanto você provê a sua família. Você que está no hospital, trabalhando ou no leito sem conseguir dormir, saiba que Deus é contigo, que você não está só. Você que está perturbado, desesperado, apavorado, saiba que tudo passa. Não há mal que dure para sempre, nem bem. A vida é energia e movimento. E nós temos um tempo determinado para viver essas emoções. Entregue suas emoções no colo do Senhor. Você que é pai, que é mãe, que é vô e vó, que está cansado, exausto, com essa rotina pesada e difícil, quer manter o lar, quer conectar os seus. Saiba que, ainda que você esteja em dificuldade, aperto financeiro, se você tem essa sensação de impotência, de não prover o suficiente para os seus filhos, saiba que o mais importante eles têm, que é a você. Às vezes, os pais imaginam que tem que prover tudo e comprar de tudo, absolutamente tudo. E as crianças não têm esse pensamento. O que elas mais querem e precisam é do amor dos pais, é do afeto. É disso que elas sentem falta. É isso que elas desejam mais. Então, se seus filhos têm a você, eles têm tudo. O resto há de ser providenciado pelo trabalho e pelos movimentos de vocês. Tenha calma. O mais importante é que eles tenham você. Para você que é mulher, que faz quase tudo sozinha, cuida da casa, cuida dos seus, e sente que é só você e Deus, saiba que Deus é contigo. E que as pesquisas já apontam que a maioria dos lares do Brasil são mantenidos por mulheres, mães solo, ou mães que cuidam sozinhas dos filhos, ainda que alguns pais ajudem pagando as pensões, né? Mas o cuidado, a labuta, pelo número, né, de contagem, já se dá de que a mulher é maioria nisso também. Então que Deus te abençoe, mãe, que te dê forças, que te dê luz, que te faça forte e corajosa para essa missão. Mas que as mães têm criado filhos incríveis, meninos maravilhosos, educados, estudiosos, trabalhadores, que vencem. Eu tenho centenas de alunos maravilhosos que foram criados só pela mãe. E que são homens incríveis, mulheres incríveis, maravilhosos. Senhor, eu quero te entregar nessa noite esses pais, essas mães, esses filhos, ó Deus. Que o Senhor venha restabelecer dentro deles a fé, o amor, a alegria. Vivemos tempos velozes, agoniados e às vezes nem temos tempo de nos alegrar, de celebrar. Mas a alegria é demasiado importante
Porque a vida é feita de pequenos detalhes. E se nós não conseguirmos nos alegrar e comemorar as pequenas conquistas, nós nos transformamos em máquinas e nos acostumamos com essa vida de correr e ter a sensação de não chegar a lugar nenhum, ou de conseguirmos comprar várias coisas, mas é só isso. É importante comemorar, é importante ser feliz, é importante celebrar. A palavra do Senhor diz que a alegria fortalece os ossos. Então se permita alegrar-se, estar contente e feliz. Comemore suas conquistas, não importam quais sejam. A vida, a saúde, o direito de acordar, de poder respirar, de ver o mar, de olhar para o céu, de ver a natureza, de enxergar da forma que você pode o universo e tudo de bom que ele apresenta. O ar que respiramos, os animais que estão aqui para nos ensinar a viver, a quem deveríamos amar e proteger. Que o Senhor possa nos encher de luz, nos ensinar a amar, a cuidar desse planeta lindo. Chegamos aqui e encontramos tudo pronto, e ainda existe quem não saiba cuidar dele, quem não saiba agradecer. Que Deus possa tocar nos nossos corações, nos tornar mais humanos. Porque o verdadeiro nome da nossa raça é desumanos. É isso que somos. Jogamos lixo no chão. Há pessoas que queimam a natureza, queimam lixo, poluem o ar, destroem a mata, as árvores, agridem animais e um tanto de coisas que não deveríamos fazer porque fomos presenteados com tudo isso. Mas isso se faz porque, na verdade, o nome dessa raça é desumanos. E só Deus é capaz de nos humanizar. Nós deveríamos olhar os animais e aprender com eles a amar, a cuidar e a proteger. Mas não é isso que a maioria faz, nem de longe. Basta ver as notícias, da imprensa. Peçamos a Deus amor e compaixão. O homem e a natureza é um ecossistema. É impossível nos separar dela e sermos felizes. É impossível. Precisamos nos conectar. Não existe outra forma de sobreviver e nem de ser feliz. Como pode um homem ser feliz se desrespeita a natureza, de onde viemos? É de onde viemos. Somos mais uma semente, como são as árvores frutíferas, como a água que é vida e não para. É profunda e misteriosa. Que Deus possa tocar os nossos corações, que você possa entregar-se ao Senhor e nesse momento permitir que Deus alcance a sua alma, toque seus medos, seus anseios, seus desejos. Que Deus possa acalmar o seu coração e que você possa entender que tudo passa, que tudo tem seu tempo. Que Deus te dê força, luz, coragem. Coragem para existir, coragem para continuar, coragem para saber que Deus é contigo, que você pode cair, chorar, sentir medo, sentir raiva, cansaço. Você só não pode desistir, não pode se entregar. Tenha fé em Deus. Recupere seus sonhos. Encontre dentro de você, pai e mãe, a vontade de sonhar. Você jovem, você pessoa que está passando por aqui aleatoriamente, recupere a sua capacidade de sonhar. O sonho é um combustível para você continuar na caminhada até alcançar o que você deseja, sem perder a percepção dos pequenos detalhes da vida, da sua família. Um pouco a cada dia,
um tijolinho a cada dia, e logo você vai ter uma casa, um prédio, algo imenso que você sonhou e porque sonhou vai conseguir lutar para executar. Você pode sonhar dormindo, mas só vai realizar se estiver bem acordado. Acorde, recupere suas forças, tenha sonhos. Agora que o homem alcançou uma longevidade em que a maioria da sociedade alcança os 80 anos, grande parte dela, sonhe para que você tenha vida longa. Vamos orar para que Deus os abençoe sua família. E nessa longevidade nós possamos educar os nossos filhos, ensinando-os os valores e o respeito ao mais velho, à pessoa mais velha. Vamos nos lembrar que o nosso país já é um país idoso. E às vezes as pessoas se pegam reclamando porque andamos no ônibus coletivo e ninguém dá lugar para uma pessoa idosa. A pessoa idosa na rua é invisível. A pessoa idosa não acompanha essa tecnologia e às vezes fica de fora de tantas coisas. Quando os pais chegam a mim e falam isso, que não sabem lidar, avós que se sentem invisíveis, tios que se sentem invisíveis, e eu pergunto sempre: quando ele era criança, o que você ensinava para ele? Você plantou essa consciência de que tem que parar, prestar atenção, respeitar o idoso? Você plantou isso? Mas a maioria não plantou, porque não teve tempo, porque estava ocupada. Então veja, a sociedade, ela quer colher, mas ela não quer plantar. Ninguém ensina uma criança a conversar com o idoso, a ler para o idoso, a jogar com o idoso, com o vô, com a avó, com o tio, com a tia, a entender que ele é pessoa, que ele está vivo, que ele não é invisível, que ele tem que sentar na mesa e escolher o que ele quer e tentar fazer de uma forma que ele escolha, que ele decida e que ele participe. As pessoas querem tratar o idoso como um boneco, que não tem vontade, que não sabe de nada, que não está lúcido, quando isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Plante para você poder colher. Entenda que se você viver, você vai ficar idoso. Você já preparou os seus para isso? Você tem educado os seus filhos e os seus netos para entenderem isso? Para compreenderem o seu valor? Para entender que você continua mandando, que a casa ainda é sua, que tudo ainda é seu? Precisamos refletir sobre isso. Pensar, mas sobretudo precisamos praticar sobre isso. Garanta que os seus entendam o seu valor, a sua importância. Ninguém vai colher o que não plantou. E quando às vezes somos arrebatados pelo mal e não sabemos explicar o porquê, há muitos mistérios que ainda não compreendemos. Mas na maioria das vezes, vamos plantar para poder colher. E colheremos exatamente à medida que plantamos. Então, que Deus possa estabelecer nos nossos corações e na nossa mente a capacidade de educar, de amar, de ensinar, de fazer. Eduque os seus todos os dias. A minha mãe tem 74 anos. E sempre que ela tem oportunidade, ela ainda ensina, ela ainda educa. O tempo todo. E talvez seja por isso que ela tem uma velhice tão tranquila, tão absoluta. Como se ela ainda fosse jovem e continuasse mandando em tudo e em todos. Porque ela plantou isso. A independência, a paz, a tranquilidade. E isso é muito importante. Senhor Deus, vem encher os nossos corações de paz, de amor, de afeto.
Trabalha essas mentes, Senhor, com muita luz, esclarecimento, discernimento. Vem nos ensinar a capacidade de perceber, de prestar atenção, de reconhecer que a vida está nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. No acordar, em preparar o café da manhã, em olhar para o outro, em percebê-lo, em abraçar, em dizer eu te amo, bom dia, estou com saudade, chego já. Que nós possamos nos tornar mais humanos, amar nossos animais, todos da terra, a natureza, amar a vida. Sermos mais felizes, mais saudáveis, mais tranquilos. Porque a tranquilidade alimenta a saúde, nos oferece paz, e que o Senhor Deus venha a tranquilizar todos os corações. Sinta-se amado, meu querido. Sinta-se amada, minha querida. Sinta-se amado por Deus, por mim, que estou orando por você a essa hora. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que você tenha um dia incrível, cheio de luz, de boas novidades, um emprego novo, um trabalho novo. Tudo vai se resolver. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém.